Aleluia, glória ao Senhor. Mais uma palavra do coração de Deus para meu coração, para seu coração, que vai ver o vídeo. E hoje está em livro de Romanos, capítulo 8, verso 28, que diz: E sabemos que a quienes ama a Deus, a bien, todas as coisas los ajudam a bien. Es a saber, a los que conforme a su propósito são chamados. Conforme o propósito do Senhor, são chamados. Eu tenho um propósito do Senhor em minha vida. Tu tens um propósito do Senhor em tua vida. Tu has sido chamado com um propósito do Senhor. O propósito de Ele em minha vida e em sua vida. E para isso o Senhor nos chamou com um propósito. E qual é o propósito? O Senhor nos chamou a predicar o Evangelho. O Senhor nos chamou para ser discípulo dele, para fazer sua obra, para predicar a palavra, para evangelizar, para falar do sacrifício que Jesus ha hecho por minha vida, por sua vida. O Senhor vino para o suyo e os suyos lo rechazaram. E nós recebemos a graça. E hoje estamos aqui com uma missão. A grande comissão do servo do Senhor é predicar o Evangelho. É fazer conhecer o Senhor, sua palavra, o sacrifício que ha hecho Jesus. Porque outrora nós também estávamos aí fora e fomos alcançados por esta graça. E há muitos fora que aún não han sido alcançados. E esta é nossa missão. Alcançar estas almas que aún não conheceram a Cristo. O propósito é: ide por todo o mundo. Ide. Habla del Senhor. Predica sua palavra. El que crer e ser bautizado será salvo. E el que não será condenado. E ao Senhor. Não é isso que o Senhor quer. O desejo de Deus é que todos venham a arrepender-se. Porque o Senhor mesmo disse que não se complace na morte do ímpio. Ao contrário, que se arrependam. E como vão se arrepender se não conhecem a Cristo? Como vão conhecer se não há quem predique? Por isso o Senhor nos ha chamado. E hoje o Senhor nos recuerda que hemos sido chamados com um propósito. Predicar sua palavra. Ministrar sua palavra. O propósito de Deus. O Senhor é escolhido. Uns para apóstolos. Outros para ensinar. Outros para maestro. Efésios capítulo 4, verso 11 diz: E ele mesmo constituiu a uns apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e maestros, a fim de perfeccionar a los santos para a obra del ministério, para a edificação del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad y a la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El Senhor ha chamado e ha separado uns para apóstolos, outros para maestros, pero todos com o mesmo propósito, para a edificação do corpo de Cristo, para predicar o Evangelho, para ser discípulos. E não só isso. Quando o Senhor Jesus subiu ao céu, quando ressuscitou, ele rogou ao Padre para que nos enviara o Consolador amado, a qual ele nos ha entregado talentos.
O Senhor nos ha entregado talentos para trabalhar para o reino de Deus. Mira o que Deus ha hecho. Nos ha entregado talentos, dones, poder e autoridade, como Ele disse, para echar fora demônios. Se comer coisa mortífera, não morirá. Para impor as mãos sobre os enfermos, serão sanados. O Senhor nos ha dado talentos, dones. O Senhor, em el livro de São Mateus, capítulo 25, verso 14, dice: Porque el reino de los cielos es como un hombre que partindo-se lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. El Senhor Jesus vino, nos has resgatado, nos has separado, nos has comprado, nos has entregado talentos para trabalhar com os talentos que nos ha dado. E o Espírito Santo distribuiu os talentos segundo a vontade do Padre, segundo a capacidade de cada um, porque o Senhor nos conhece. O Senhor conhece, o Senhor nos has criado a imagem e semelhança sua, e Ele nos conhece, Ele conhece nossas debilidades, nossas fraquezas. Ele sabe até onde podemos aguentar. Ele nos conhece. E a entregar talentos segundo a capacidade de cada um, como disse aqui, na parábola dos talentos. Ele disse, e a esto, Mateus 25, 15 disse, e a este deu cinco talentos, e ao outro 2, e ao outro 1, e a cada um conforme a sua faculdade, e luego se partiu lejos, segundo sua capacidade para trabalhar com estes talentos. O Senhor ha dado talento para mim, o Senhor ha dado talento para ti, para trabalhar em sua obra. Estamos preparados com as armaduras do Senhor. O Senhor nos ha dado armaduras. Em Efésios 6, habla das armaduras de Deus. O Senhor nos dá estratégia, o Espírito Santo nos dá estratégia. Ele nos ministra, Ele nos habla através da palavra. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado. Pero a palavra tem que ser predicada. A palavra tem que ser ministrada. A palavra tem que sair de minha boca. Eu tenho que falar da palavra do Senhor. Para que as pessoas conozcam a palavra. Conozcam o sacrifício de Jesus. Porque outrora, no Antigo Testamento, em el tempo da lei, nós não poderíamos, porque seria impossível. Nadie seria salvo através da lei. Por isso o Senhor Jesus vino. Ele vino para que se cumprira a lei. Ele não vino para abolir a lei. Ele vino para que se cumprira. Por el amor tão grande de nosso Padre, de nosso Deus. El amor tão grande que tem por nós outros, que Ele ha mandado seu Hijo para nos resgatar da lei. Porque através da lei não poderíamos. E o amor do Padre tão grande, que entregou seu Hijo por minha vida, por tu vida, para que hoje pudéssemos estar aqui. Para que hoje pudéssemos estar sendo ministrados pela palavra dele. Para que hoje pudéssemos estar sendo ministrados por ele Espírito Santo, recebendo a palavra do Senhor, para depois sairmos a la calle, hablar al vecino, a los que Deus põe em nosso caminho, porque há dias que Deus põe em nosso caminho, vamos caminhando ao Senhor.
Às vezes, já me ha passado, de às vezes, de eu ter que sair a um determinado local, de um determinado lugar, e me retraso. Algo passa para que eu não vá em ele momento. Por quê? Como o Senhor disse, que todas as coisas cooperam para o bem deles que amam a Ele, e dos que são chamados segundo seu propósito, todas as coisas. Então, se passou algo para que me retrasara em sair. Por quê? Porque tinha uma pessoa, tinha uma alma que o Senhor queria falar com ela. E o momento justo que salimos, eu e uma outra irmã, foi quando encontramos a pessoa. E ha sido tremendo. E assim passa. O Senhor nos ministra para que podamos sair. E quando surge algo, quando há alguma coisa que não é o que tu has planeado, Deus tem o controle. Deus está aí. Como eu compartilho a palavra de que às vezes hacemos planos para nós, pero nossos planos e nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Os pensamentos dele são mais altos, os nossos são muito pequenos. E às vezes pensamos, vou fazer isto. Com isto já está bem. E o Senhor diz, não, eu tenho mais, muito mais. Tenho muito mais. Meus pensamentos são maiores, são grandes. Porque todas as coisas são para a glória de seu nome. Ele ha hecho tudo para que seu nome fuera glorificado através de nossas vidas. Deus não nos necessita. Ele pode fazer tudo o que queira, mas Ele nos ha dado o privilégio de ser vasos, instrumentos em suas mãos, para falar da grandeza de Ele, para falar do testemunho de nossas vidas, de onde Ele nos ha sacado. Às vezes um testemunho cambia a vida da pessoa. Porque já escutei muito testemunho que me ha cambiado de uma forma tremenda. A maneira de ver as coisas. E já he contado testemunho de lo que Deus ha hecho em minha vida, que há pessoas que ha recebido o testemunho e diz, bueno, eu puedo também. Se Deus ha hecho na vida dela, em minha vida também pode fazer. Por isso eu digo que um dia, quando Deus me permita, vou contar meu testemunho. Quando me diga, agora sim, eu vou compartilhar. Porque o que Deus ha hecho em minha vida é muito grande. Eu nunca estaria aqui, delante de, fazendo um vídeo para postar, para que muita gente veja. Porque eu nem sequer, quando eu estudava, sequer eu apresentava um trabalho. Porque não me avergonçava, não podia falar delante da gente. Temblava. E estar aqui gravando o vídeo, falando de lo que Deus ha hecho, de lo que Deus pode fazer. É só Ele. Antes de começar, me puse de rodilhas e disse, Senhor, como vou fazer? Como vou falar? Eu intento fazer um esboço da palavra. Eu intento fazer, mas não me sale. Eu tenho aqui como 3 Bíblias em cima da mesa. E aponto um e aponto o outro, mas não me sale. Como vou fazer, Senhor? Como vou falar? Pero Ele me recorda que é Ele que habla. É Ele que habla. Não sou eu. Por isso estou aqui. Por isso estou aqui. E lhe digo, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Habla. Alcança as vidas que tu queres. Eu só quero bendecer e glorificar tu santo nome, Senhor. Porque tu és poderoso, tu és grande. E às vezes o Senhor diz a uno que tu vas predicar o evangelho, que tu vas a las naciones, que tu vas predicar a las naciones e uno crees que tem que ir em um país, em outro país, e às vezes não.
porque esta palavra pode chegar lejos. Esta palavra pode chegar a pessoas que estão em outros países e escuchar. Como a Jé, uma irmã de Colômbia, me dijo que escuchou a palavra e que o Senhor la ministrou muito, a palavra de Jé. Como pessoas que eu estou aqui em Espanha e pessoas que estão em Brasil, pessoas que estão em Estados Unidos e escuta e estão escutando a palavra e o Senhor está falando. É o que Deus faz. O Senhor saca um pequenito que nem sequer sabe falar para falar de sua grandeza. Ele é tudo em nossa vida. Sem Ele não podemos nada. O Senhor nos saca do pecado. Quando conhecemos a Cristo, quando nos confessamos, quando o aceitamos em nossa vida. Porque o Senhor, o Espírito Santo é educado. Ele não chega rompendo as portas, não. Ele toca em el coração. Ele toca na porta, e Apocalipse disse: eis que estou à porta e estou golpeando a porta. Se tu abre, eu entrarei, cenarei contigo, estarei contigo. E o Senhor te está chamando hoje. Tu que vai ver o vídeo esse. O Senhor te está invitando hoje. Hijo mío, hija minha, já te he hablado. Já he usado servos míos para falar contigo. Escucha que te estou falando esta manhã. Eu quero entrar em tu vida. Eu quero cambiar o cenário que tu estás vivendo. Eu quero cambiar o que tu estás passando. Eu te quero trazer refrigério. Eu te quero te dar minha paz. Eu quero sacar-te del poço mundo que tu estás. Eu quero sanar tu alma. Eu quero repreender a opressão que tu estás passando. Eu quero liberar-te. O Senhor hoje te está invitando. Permita que o Senhor entre em sua vida. Se renda delante de Ele. Ele só quer que tu confesse com tua boca. Abra tua boca em esta manhã. É que às vezes uno busca ajuda de um lado, ajuda de outro. Estás passando por uma depressão, uma ansiedade, enfermidade del alma, que uno não tem força, não pode fazer nada. E vai ao médico, vai ao psicólogo, ao psiquiatra, e nada. Pero eu conosco uno que te pode salvar, que te pode liberar desse vício. Eu conosco uno que é poderoso, grande, que ao momento que entra, apesar de tudo o que tu estés passando, quando ele entra, quando tu lhe deixa entrar, quando tu lhe confessa, Senhor Jesus, eu abro a porta de meu coração, eu abro a porta de minha vida, de minha casa, entra, seja bem-vindo, cambia tudo, haz segundo tu vontade, porque quando o Senhor Jesus entra na vida de uno, ele cambia, ele é cenário. O primeiro que te dá é uma paz. É uma paz que sobrepassa todo entendimento humano. É uma paz que, aunque tu esteja passando por coisas aí, como eu disse a Jay, escassez em alguma área de tu vida, a paz dele não vai te deixar preocupar-te com as coisas. Tu mirada vai estar nele. Porque é ele que tem todo o poder de cambiar a história. Solamente ele. Que não pongamos limite para Cristo. Não pongamos limite. Senhor, tu entraste aqui, daqui para adelante não. Senhor, tu entra em minha vida espiritual, minha vida sentimental, não. Porque eu quero seguir fazendo coisas.
Tu não entra na vida, em minha vida financeira, porque estou fazendo coisas aí que... E o Senhor não quer isto. O Senhor quer ser o Senhor total, absoluto de tu vida, de minha vida, de todo o que tu vas fazer. Não é me levantar por la manhã e já me arreglar e sair, poner qualquer roupa. Não, Senhor, eu tenho que sair. Eu tenho que ir a tal sítio, eu posso ir. Espírito Santo, vem comigo. Se tu não queres que vá, não permita. Senhor, esta roupa que vou a poner está bem? Porque nossa conduta, nossa postura, nossa maneira de viver tem que predicar a Cristo. Só nossa maneira de viver já fala de Cristo, já habla de Cristo. Minha maneira de portar-me, minha maneira de hablar. Carregamos Cristo em nós outros. Carregamos o Senhor, o levamos para onde vamos. Eu não posso estar na igreja e allí eu sou serva e quando estou em minha casa, não sou. Hago as coisas malas. Quando salgo na calle, hago tudo. Quando não está vendo os pastores ou quando não está vendo os irmãos. Não, eu tenho que servir ao Senhor. Até no banho, onde quer que esteja. Me estou duchando, estou falando com o Senhor. Eu tenho que estar aí, sempre perguntando-lhe, Senhor, que hago por fazer isto? Por poner color em meu pelo? Por fazer isto, por fazer aquilo? Não somos nós outros donos de nós outros, não somos dueños de nossa vontade. A vontade não é nossa vontade, é a de Ele. Quando Ele habita em nós outros, não é minha vontade, é Ele. Então, que esse dia, se há área de nossas vidas que não permitimos que o Senhor entre, não, Senhor, aqui não, porque aqui eu tenho que fazer assim, assim, assim. Não. Cerra essa brecha em este dia, em esta manhã. Deja Deus obrar. Deja Deus entrar. Deja Deus trabalhar. Já verás que as coisas se vão desatar, se vão destravar. Recuerda que o maior tesouro que temos é nossa salvação, que está com Cristo guardada. Recuerda que a prioridade são as coisas de arriba. Os que estão em Cristo buscam as coisas de arriba, a justiça, a retitude, o amor, menguar para que o Senhor cresça, porque temos que menguar. Mengua-me, Senhor, para que tu cresça. Despoja-me, Senhor, de minha vontade para viver a tua. Vazia-me, Senhor, para que eu possa ser llena de fruto de tu Espírito Santo. O Senhor esta manhã nos chama para ter uma intimidade com Ele, para viver em comunhão com Ele, para relacionar-nos com Ele. Somos a núvia de Cristo. Ele é nosso esposo, nosso novio. Quando um está enamorado, quer estar todo o tempo ali junto, quer estar, habla tudo que vas a fazer, habla. Quando um está casado, o marido tem que dizer à esposa tem que dizer ao marido, mira, eu vou sair, eu vou a tal sítio, eu vou fazer, que assim hagamos com o Senhor. Às vezes fazemos com as pessoas, mas não fazemos com Deus. Às vezes damos satisfação de nossa vida até a quem não lhes corresponde, e a Deus não. É o que passa, nós outros somos assim. Pero o Senhor hoje nos chama a nos render delante de Ele. Senhor, me ensina. Ensina-me a ter a comunhão essa contigo. Entra, Senhor, em cada área da minha vida. A tua obra, cambia tudo.
Cambia tudo, como a canção de Gerson Rufino, construção. Tumba tudo e volve a construir. Deshace o vaso e volve a fazê-lo, segundo tu vontade. Nos haces entender tu propósito, Senhor. Nos prepara, nos capacita para esse propósito. Em este dia, donde quer que vayamos, derrama esse espírito de ousadia para sermos instrumento em tuas mãos para falar de ti, para falar do Senhor. Que seamos a bendição na vida daqueles a quem encontramos hoje. O Senhor nos ha dado um espírito de ousadia, de poder, de amor. O Senhor nos ha dado este dia para fazer sua obra. Te damos graças, Senhor, por esse dia. Eu te pido, Padre, que entre, Senhor, em nossas vidas, em essa manhã. Invitamos o Senhor, cada área de nossas vidas, representando nossas casas, nossas famílias. Cada mulher que vai ver esse vídeo, cada homem, cada pessoa que vai ver esse vídeo, que seja tocado por tu Espírito Santo, que seja renovado, que seja ministrado por ele Espírito Santo, que em este dia, em esta manhã, o Senhor nos ensine a usar os talentos que nos ha dado, os dones que nos has dado, que o Senhor nos mengue para usar os talentos, para glorificar o nome dele, e não nós outros mesmos. Não para subir nosso ego, não para sermos, nos parecer que somos grandes, não. É para que o nome do Senhor cresça. É para que a grandeza e o poder do Senhor seja manifesto para arrependimento, para confissão de pecados, para busca, para entrega, para renúncia, para rendição delante do Senhor. Para isso o Senhor nos ha chamado, para isso o Senhor nos ha dado talento, para isso o Senhor nos ha dado na ordem a grande comissão, ide, predicade, multiplicar. Os talentos é para multiplicar. Não é para enterrar como há um que enterrou. Recebeu um talento e o enterrou. Um recebeu 5, outro recebeu 2. Há que multiplicá-lo. O que o Senhor nos ha dado é para multiplicar. Porque quanto mais damos, mais recebemos. Quanto mais amor damos, mais amor recebemos. É assim. O Senhor nos ha chamado para compartilhar, para que sejamos árvores frutíferas. O Senhor já ha sembrado em nós a semilha, já recebemos, a semilha já ha frutificado, já há frutos. Comparte os frutos em este dia. Comparte os frutos para que o nome do Senhor seja glorificado. Há pessoas, há muita gente necessitada. Há muita gente aí fora necessitando escutar uma palavra. Às vezes uma palavra cambia o dia da pessoa. Às vezes uma palavra que venga do trono da graça do Senhor, do coração de Deus, como o Senhor pôs em meu coração cada dia. Uma palavra do coração de Deus para meu coração, para seu coração. É uma palavra que entra em el coração. E essa semilha ela vai germinar. E o Senhor vai regando. Um sembra, outro rega, e o Espírito Santo dá ele crescimento. Esse é o cuidado de nosso Padre, de nosso Deus soberano, nosso justo juiz, de nosso Senhor Jesus, nosso intercessor, nosso abogado que está sentado à destra do Padre, rogando por nós outros ali delante do Padre. Padre, bendiga lá, levanta lá. Padre, ajuda lá. Padre, supre as necessidades desta irmã, deste irmão. Padre, guarda estes irmãos que estão fazendo a obra,
estes missioneiros que estão aí fazendo a obra. Supre as necessidades, levanta pessoas para ajudá-los a fazer a grande comissão, para ir a predicar. Porque há muitos fazendo isto. Os que não podem ir, que o Senhor os bendiga para que possa ajudar a los que vão. Tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Graças, Senhor, por mais uma palavra. Graças por el privilégio, Senhor, de ser instrumento em tus manos. Tão pequena que sou e tu me has escolhido. É uma responsabilidade tão grande, Senhor, falar de ti. Eu me sinto digna, Senhor. Tu eres grande, tu eres tremendo, tu eres poderoso. Rei de glória, santo, fiel. Graças por esta graça que me has derramado em dia de hoje. Graças, Senhor, por alcançar cada um, Senhor, que vai ver esse vídeo. Que cada um receba de ti, Senhor, que a palavra seja ministrada. Que tu nome seja glorificado, Senhor. Graças pelos talentos. Graças por tus armaduras. Graças por as estratégias. Graças por usar nossa boca. Graças por nos fazer sensíveis para escutar tu voz. Graças por mais um dia em tu presença. Graças por suprir todas as nossas necessidades. Graças, Senhor, por cuidar de cada um, Senhor. Eu te glorifico e te bendigo, Senhor. E bendigo a vida de cada um. De cada um que vai ver esse vídeo. Que cada um seja bendecido. Que a graça do Senhor e o amor do Senhor transborde na vida de cada um. Que o Espírito Santo, o Consolador amado, esteja ministrando. Que os ángeles do Senhor estejam visitando neste momento casas, visitando famílias, bendecindo a cada um, sanando, curando, renovando fisicamente e espiritualmente, suprindo as necessidades, abrindo porta de trabalho. Que seja tu, Padre, em este dia. Que seja tu, Senhor Jesus, bendecindo a cada um. Que seja tu, Padre, nos preparando, nos equipando para a grande comissão. Graças por el privilégio, Senhor. Graças por la salvação. Graças por nosso nome escrito em livro da vida. Graças por estar conosco, papá. Mais um dia que o Senhor nos levanta. Mais um dia que o Senhor nos sustenta. Mais um dia que o Senhor nos guarda. Mais um dia em tu presença. Te dou graças, Senhor. Te dou graças por tu amor, por tu bondade. Te dou graças, Santo Espírito de Deus, por manifestar em nós outros o poder do Senhor, a misericórdia e a graça. Graças, Espírito Santo, por estar conosco, em nome santo e poderoso de Jesus. Eis-nos aqui, Senhor, para ti. Bendiga, Senhor. Visita este momento cada um que vai ver este vídeo, em nome santo e poderoso de Jesus. Amém.